vocês? Esse é mais um vídeo do canal Apenas Teologia. E nesse vídeo será um review dessa pequena obra teológica, o período interbíblico, do pastor Enéas Tognini, meus irmãos. Esse é o review que nós iremos fazer nesse vídeo. Um vídeo onde o livro vai falar do período interbíblico, o período de 400 anos de silêncio que Deus passou para o seu povo. Nesse livro, o pastor Enéas irá falar alguns assuntos muito interessantes. Um dos assuntos muito importantes que ele vai falar nesse livro será sobre as facções que surgiram no período interbíblico, como os fariseus, os saduceus e entre outros. Se você estiver gostando do canal, gostando dos nossos vídeos, curte, compartilhe e comenta. E vamos para o review. Interbíblico, 400 anos de silêncio profético, de Enéas Tognini, editora Agnus. Um livro de capa dura, uma capa linda, belíssima. O livro de capa dura é bom que nos ajuda a conservar bastante o livro, meu irmão. O cameraman está passando pela descrição do livro, algumas informações dele, algumas informações sobre o autor, o pastor Batista, ex-presidente da Sociedade Bíblica do Brasil. Meus irmãos, se você quiser ver o que está aqui atrás, é só você pausar o vídeo um pouquinho e dar uma leitura rápida, né? Uma leiturinha rápida para você ter umas informações do livro e do autor. Vamos ver dentro agora do livro. A folha protetora do livro. Novamente está aqui o nome do livro, o período interbíblico, o nome do autor do livro e o nome da editora. A folha catalográfica do livro. Essa aqui ainda é a primeira edição de 2009 e é reimpressão de fevereiro de 2019. Ainda não mudaram nada sobre esse livro, não acrescentaram nada. A mesma edição de 2009, só a reimpressão que é de fevereiro. Aqui está o conteúdo que esse livro nos traz. São 10 temas. O primeiro tema é a definição, ambiente e fontes históricas. Vai mostrar o ambiente da época do período interbíblico, as fontes históricas que tem falando sobre ele. Será nesse primeiro tema. No segundo tema, vamos ver a antecedências históricas de Abraão a Malaquias. Ele vai nos levar à historicidade de Abraão até Malaquias, mostrar toda a trajetória do povo de Deus até Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. Aí depois de Malaquias, de Abraão a Malaquias, ele vai chegar no período persa, que é um período que os persas invadem a Babilônia, dominam a Babilônia, né? E no período persa ele vai mostrar como aconteceu isso, qual foi os antecedentes. O período grego, onde começou a falar já a língua grega, por isso que o Novo Testamento já é escrito em grego, porque o grego naquela época já era uma língua como o inglês de hoje, todo mundo falava grego naquela época. O período Macabeus, esse livro de Macabeus ele está na Bíblia dos católicos. Na Bíblia dos evangélicos nós não temos o livro de Macabeus. Ele vai falar sobre a guerra de Macabeus. Ele vai citar muito o livro História dos Hebreus do Flávio Josefo. As fontes históricas que ele cita muito, ele vai citar muito do Flávio Josefo nesse livro. Aí chegamos aqui no período romano, que é o período ao qual Jesus nasceu, onde a Roma já estava governando o povo judeu. Aí já sabemos toda a história, a qual se desenvolveu na Bíblia, né? Alguns fatos históricos. Depois vamos ver aqui as seitas, como surgiram as seitas religiosas, pois não existiam essas seitas religiosas no Antigo Testamento. Nós vamos ver que muitas dessas seitas vão surgir já num período onde o povo de Deus já estava no cativeiro, já estava sendo dominado pelos outros povos. É nesse período que as seitas religiosas vão surgir, os fariseus, os saduceus e outras seitas. Vamos ver depois aqui as instituições judaicas. Como assim instituições judaicas? São as sinagogas. Como surgiram as sinagogas? Pois as sinagogas também vão surgir nesse período interbíblico, onde
os judeus eles perderam os seus templos. O templo de Salomão ele não existe mais. Então como os judeus vão adorar a Deus? Como os judeus vão aprender da palavra de Deus sem o templo? É nesse período que eles vão mostrar como surgem as sinagogas. Ele vai explicar como surgiu as sinagogas, por que existe a sinagoga. Aí no versículo 9 não, perdoe, irmãos, eu já estou pensando na Bíblia. Na parte 9 vai falar da filosofia e teologia judaica. Vai falar um pouco da teologia daquela época. Qual era a teologia, qual é o pensamento deles sobre Deus. Aí no 10, a apresentação do mundo para o advento do Messias. O pensamento deles sobre o Messias. Qual era o pensamento que eles tinham da volta do Messias naquele tempo. E aqui embaixo, meu irmão, tem um apêndice. O primeiro que é tabelas sinóticas de período interbíblico. Algumas tabelas que ele vai ter nesse livro. E embaixo, hinos de louvor dos anciãos. Alguns hinos que os anciãos cantavam a Deus. Vai ter já no finalzinho do livro alguns hinos. Vamos passar para a próxima folha, meus irmãos. Aqui está o agradecimento de Enéas. Quero que o cameraman mostre o agradecimento que ele fez ao Dr. Silas Botelho. Bem, meus irmãos, vamos passar um pouco à frente. Aqui é a introdução do livro. Se os irmãos quiserem ler e pausar, quero que esse review seja rápido, para os irmãos entenderem um pouco o que esse livro vai tratar. Amém, meus irmãos? Aqui ele começa falando sobre a introdução ainda. Veja que ele cita muito o Flávio Joséfo. Já no começo já começa a citar Flávio Joséfo. A sua principal fonte é o historiador Flávio Joséfo, um historiador romano, judeu. A introdução. É aqui que começa o primeiro capítulo do livro. Definições ambientes e fontes históricas. Se não quiser dar uma leitura rápida no livro. Glória a Deus. Vamos ver aqui mais um pouco, para os irmãos verem como o livro é organizado. O livro também, um assunto bom de falar, é um livro com folha amarela, né? Um livro que não cansa a sua vista. Definições, datas, locais. É um livro, meus irmãos, que vai acrescentar muito na sua biblioteca. É um livro que você tem que ter em sua casa para os seus estudos teológicos. Aqui ele vai nos mostrar a lista dos livros apócrifos do Antigo Testamento, livro a qual só estão na Bíblia católica. A Bíblia evangélica não possui esses livros. É bom mencionar que todos esses livros eles foram escritos no período de 400 anos. Aqui está a listinha, foca aqui câmera. Se os irmãos quiserem ver todos os livros. Aqui entra mais um pouquinho. Amém. Vamos aqui para mais outro capítulo aqui para os irmãos verem. Quero que esse vídeo seja rápido. Antecedentes históricos de Abraão a Malaquias. O mundo antes de Abraão. Vai falar um pouco do mundo de Abraão antes. Bem. É um livro, meus irmãos, que vai lhe ajudar muito na leitura e nos estudos bíblicos. Estamos falando sobre Abraão, falando de Abraão, Moisés. Aqui ele também vai falar sobre a divisão do reino, o reino norte e o reino sul. Ele vai falar como aconteceu, por que aconteceu. Aqui vai chegar no cativeiro babilônio. Vai falar sobre o cativeiro babilônio, como aconteceu, qual foram os motivos de eles estarem lá. E uma imagem aqui uma imagem de Nabucodonosor. Meus irmãos, esse é o review que eu quero passar para os irmãos. Esse livro é um livro pequeno, mas com bastante conteúdo. Aqui ele vai falar sobre o período persa, como eu já comentei no começo do vídeo. Se não quiserem pausar o vídeo, período grego, período ao qual os gregos começaram a governar
o mundo, vamos assim dizer. Período de Macabeus, falar sobre a guerra de Macabeus. Amém, meus irmãos. Vou falar aqui sobre as seitas políticas e religiosas. Fala sobre os escribas, como surgiram os escribas. Ele dá as definições da palavra, o significado da palavra escriba. Isso aqui é tudo sobre os escribas. Os fariseus, o significado da palavra fariseu no grego. Vem do adjetivo aramaico que significa separado, dividido. Fariseu significa isso, uma pessoa que é separada, uma pessoa dividida, meus irmãos. Fariseu, ele dá o significado de cada palavra, de fariseu, de essênios. Aqui mais uma vez, Joséfo, ele cita muito Joséfo nesse livro. Meus irmãos, é isso que eu queria mostrar para vocês. O livro Período Interbíblico, um livro que ele não é muito extenso, mas é um livro objetivo. Um livro a qual eu digo a vocês que vai adquirir muito conhecimento, vai me ajudar muito em estudos bíblicos, preparação de sermões, introdução de sermões. Pode ter certeza, porque você adquirindo esse livro vai lhe ajudar muito. Esse foi o nosso review do Período Interbíblico, 400 anos de silêncio, de Enéas Tognini, editora Aragnos.